Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos em pleno mês de maio, estamos num mês de arranque pós um período de confinamento das igrejas e o mês de maio é um mês intenso para a vida das igrejas, particularmente das igrejas protestantes, com a festa da família, com o dia de Pentecostes, com outras efemérides, no caso da Igreja Metodista também como o mês do metodismo. E para falarmos um bocadinho sobre este mês de maio, para falarmos um bocadinho também sobre a vida da Igreja Metodista, temos connosco em estúdio o Bispo Cifredo Teixeira. Bispo Cifredo Teixeira, obrigado pela sua presença neste início de tarde. De facto, nós vimos de um tempo de pandemia e vivemos ainda num tempo de pandemia, vimos de um tempo de confinamento em que as igrejas tiveram, uma vez mais, por sua iniciativa, fechadas, contribuindo assim de uma forma ativa para aquilo que foi o combate decisivo para os números que temos neste momento. Mas começamos num mês de maio que é um mês cheio de iniciativas e particularmente no contexto da Igreja Metodista junta-se a muitas outras que acontecem na vida de outras denominações, o facto de também ser o mês do metodismo. Mas há um primeiro momento deste mês de maio que é curioso porque marca uma certa diferença que as pessoas não sabem porquê, que é precisamente a questão do Dia da Mãe. No nosso país, o Dia da Mãe festejou-se no primeiro domingo de maio, mas nas tradições protestantes o domingo da Mãe é o segundo domingo de maio. Porquê esta diferença? Sim, antes de mais, é um prazer poder voltar a participar num dos programas do COPIC e particularmente nesta altura em que estamos, como foi dito, a sair de um tempo de confinamento, em que as igrejas, mesmo tendo que estar com os templos fechados, desempenharam um papel muito importante junto das pessoas, na forma como contactaram, como foram solidárias, como procuraram animar. É uma das contribuições que se fala muito pouco. É a contribuição que a Igreja Cristã, não é só a nossa Igreja, mas a Igreja Cristã deu também neste período em que muita gente ficou isolada, muita gente estava sozinha, muita gente estava com medo e ainda está. E a Igreja procurou estar presente a essas pessoas, usando as novas tecnologias, procurando contactar mesmo quem não usava as tecnologias, mas tinha telemóvel, ou em algumas situações em que foi preciso ir à porta das pessoas só para falar com elas e ver o que é que elas precisavam. Foi um papel... Um acompanhamento espiritual muito importante. Acompanhamento que ajudou muito as pessoas na sua vida, nesta caminhada e neste tempo muito complexo que temos vivido. E de facto, agora, estando nós a começar uma outra fase onde as atividades presenciais, respeitando todas as regras, estão a acontecer, surge este mês de maio e há esta diferença do Dia da Mãe, que é celebrado num dia diferente. Maio que é considerado muitas vezes o mês da família, em muitas tradições cristãs, não é? E nós também temos essa forma de estar e de viver essa oportunidade, e temos igrejas locais que dedicam todo o mês a atividades junto das famílias, e nós realçamos o segundo domingo de maio, porque nesta forma de celebrar o Dia da Mãe... Porque muitas vezes, peço desculpa, muitas vezes somos questionados porque é o segundo, porque não fazer o primeiro como toda a gente faz o primeiro. Sim, nós estamos no segundo domingo de maio porque quando começou a ser implementada uma senhora metodista nos Estados Unidos que... queria muito homenagear a sua mãe pela dedicação que a mãe teve a causas relacionadas com as mães, com a família. E após o falecimento da sua mãe, ela quis muito homenagear a mãe e defender esses valores. E foi criado toda uma oportunidade até que nos Estados Unidos a data que foi escolhida foi o segundo domingo de maio.
E muitas das igrejas evangélicas e protestantes, a partir daí, mantiveram sempre essa data como a celebração do Dia da Mãe. E daí a diferença. A Igreja Católica tem uma outra postura para celebrarem no primeiro domingo de maio, mas não foi sempre no primeiro domingo de maio. Eu ainda lembro quando a Igreja Católica celebrava o Dia da Mãe em dezembro, no dia 8 de dezembro. Depois mudaram e foi pena quando mudaram não terem mudado para o segundo domingo, que é de onde vem essa tradição da celebração do Dia da Mãe. Que é uma celebração com impacto nas nossas igrejas e que também diz respeito à própria família, né? Porque a mãe está muito ligada Aliás, o Dia da Mãe família. tem sido complementado um bocadinho com o título Festa da Família. Sim, sim. E muitas vezes dizemos o Dia da Mãe e da Família, o Dia das Mães e da Família, e cria-se toda uma oportunidade para a família se juntar e poderem celebrar esse dom da vida, esse dom que Deus nos dá de podermos caminhar juntos, podermos estar juntos e podermos viver essa bênção que Deus nos dá de podermos ser família. É por isso o segundo domingo de maio para nós é um tempo importante e com muito significado na vida das nossas igrejas. E neste período que estamos a viver, ele assume também muita importância, porque para muitos poderá ser a primeira vez que vão regressar ao templo. E nós estamos a procurar dar respostas, porque as pessoas gostam de ir ao templo e colocar-se diante de Deus, agradecer pela vida das mães, alguns de mães que já partiram, outros agradecerem o dom da mãe e da família também, ainda tendo essa presença viva, e vir à presença de Deus nesta forma de expressar gratidão ao Senhor pelo que tem sido recebido, pelas bênçãos que temos vivido. Por isso é uma das celebrações deste mês de maio, que é um mês que também inclui para nós metodistas depois o Domingo da Juventude. E era isso que eu ia colocar, porque quando falamos no mês, quando falamos do Dia da Mãe, falamos no fundo do mês da família, e muitas vezes há, particularmente no contexto das igrejas sinodais, onde existe um departamento nacional de juventude e outros departamentos, a possibilidade de cooperarem neste mês da família através de uma celebração especial, que é o caso dos jovens, por exemplo. Exatamente. A juventude na Igreja Metodista tem tido um papel, eles têm sido acarinhados e têm tido lugar na Igreja Metodista e são muito considerados, estão presentes aos vários níveis da Igreja, estão envolvidos também nas várias atividades da Igreja, e a celebração do Domingo da Juventude também está incluído neste mês, nesta nossa forma familiar de vivermos também a nossa fé. E o Departamento da Juventude Metodista está organizado há mais de 40 anos e temos jovens com muita dedicação, com muito envolvimento, e dessa atividade da juventude temos beneficiado dessa atividade, e várias das nossas pessoas envolvidas em ministérios na Igreja também têm surgido a partir desse grupo de juventude, inclusive pastores e membros do Ministério Diaconal. Por isso nós também estamos muito gratos pelo envolvimento da juventude, que neste período também tem ajudado imenso, porque os jovens, como todos sabemos, usam as tecnologias com muito mais facilidade e têm ajudado muito nesta forma de comunicar, nesta forma de nos ajudarmos em tudo o que foi possível fazer usando as novas tecnologias, e eles têm desempenhado um papel muito importante e também têm procurado ajudar os jovens nesta fase em que não tem sido possível viver-se
como se gostaria, e os próprios jovens têm sentido muita dificuldade em não poderem estar em atividades que normalmente aconteceriam. Por isso o Departamento da Juventude também procurou estar próximo, procurou animar e envolver os jovens em tudo o que foi acontecendo. Por isso nós também estamos gratos a Deus por podermos celebrar o Domingo da Juventude no terceiro domingo de maio, que é sempre uma data que marca essa celebração, e damos graças a Deus pelos jovens. Queremos que eles se continuem a sentir bem na igreja, que é uma igreja aberta, que é uma igreja ecuménica, que é uma igreja que dá oportunidades às pessoas. E que anseia por novos ministérios. E que anseia também por novos ministérios, e esperemos que os jovens surjam para dar continuidade a esta missão que a Igreja, neste caso a Igreja Metodista, tem e tem desenvolvido aqui em Portugal, na sua forma de fazer e de estar, que é uma forma de partilhar o Evangelho não só por palavra, mas também por ação, e é uma igreja que está presente no país desde 1854, que já tem um pedaço de história e que sentimos que temos uma contribuição a dar, que procuramos fazê-lo, e oramos para que mais jovens sintam essa vontade, esse desejo de servir a Deus com alegria e continuarem a envolver-se na vida da Igreja. Este mês de maio, pronto, saindo agora um bocadinho do contexto do mês da família e da celebração do Dia da Mãe e do Domingo da Juventude, este mês de maio é marcado por um acontecimento que é absolutamente determinante no sentido da sua importância para aquilo que é a Igreja, que é o Domingo de Pentecostes, o Dia de Pentecostes. Que importância tem este dia, que memória este dia traz à Igreja que o torna tão importante na vida da mesma? Pois, a celebração do Pentecostes, do dia de Pentecostes, é uma daquelas celebrações que marca também muito a vida da Igreja cristã, porque é o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. Eu vou para junto do Pai e o Espírito Santo vai-vos ser enviado para ser consolador, para animar, para guiar, para encorajar, para confortar. O Pentecostes acontece com essa presença do Espírito Santo do Senhor junto dos crentes, junto da Igreja, e essa manifestação de Deus através do seu Santo Espírito na Igreja faz com que a Igreja continue a sua missão, e nós somos resultado dessa ação do Espírito Santo de Deus. Porque de outro modo não se conseguiria justificar o que terá acontecido com os primeiros cristãos, que, sendo perseguidos, sendo ameaçados, vivendo situações muito, muito complexas, eles tiveram coragem para ir, para anunciar, para dar a sua vida, porque o Espírito Santo do Senhor estava com eles, porque o Espírito Santo do Senhor fez-se presente na sua vida. E é também o Espírito Santo que tem estado e continuará a estar na vida dos crentes, na vida da Igreja, para nós podermos continuar, porque de outro modo era difícil. Tem acontecido tanta coisa que complica a vida da Igreja e que põe a vida da Igreja em dificuldades, que só pelo poder da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida é que as coisas se vão fazendo, se vão ultrapassando, e acreditemos que Deus está a agir nos corações de todos e todas, e que nos está a ajudar a vivermos aquilo que é essencial da fé, e mesmo juntarmos-nos a outros cristãos para juntos podermos ser uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, termos gestos solidários como a Igreja tem em várias situações, junto de idosos ou com crianças, em pessoas em dificuldade. A Igreja de Cristo tem essa preocupação também de ajudar. O Espírito Santo do Senhor vai motivando, vai inspirando, vai nos guiando, e por isso o assinalarmos este dia é o assinalarmos com alegria e novamente com gratidão
a ação de Deus em direção a nós, porque Deus não desiste de nós. Nós temos tendência a sermos os primeiros a desistir, mas Ele nunca desiste. E a promessa que se cumpre do Espírito Santo do Senhor estar sempre connosco é que nos ajuda e que nos mostra que em Deus podemos confiar e que Ele nos está a guiar e nos vai continuar a libertar de medos e de coisas que não interessam para nada e a podermos viver a vida que Ele nos dá com alegria, com amor, com solidariedade, com respeito, com compromisso, procurando dar atenção àqueles que estão mais desprotegidos e poder ajudá-los. O Espírito Santo do Senhor está a fazer o seu caminho na nossa vida e por isso nós celebramos este tempo para continuarmos a afirmar esta confiança que temos no Senhor, que nos ama, que nos liberta e que nos guia. Aliás, as palavras de Jesus no Evangelho de João é assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, recebei o poder do Espírito Santo. Ou seja, nada do que a Igreja se propõe fazer poderia acontecer sem a presença do Espírito. Sim, exatamente. Não haveria condições para podermos continuar e para podermos lembrar até as palavras libertadoras do próprio Jesus, se esse Espírito Santo do Senhor não nos ajudasse, não nos lembrasse, não nos confirmar, não viesse confirmar até essa palavra, que é uma palavra que nos motiva, que nos liberta, que nos transforma também. E esta ação aí, por isso é importante nós celebrarmos que o Espírito Santo do Senhor age e age não como nós queremos, mas como Ele quer. E essa liberdade é muito importante, porque desse modo nós vamos continuar a ser libertados, porque muitas vezes há uma tendência de ser a igreja muito fechada, centrada só em alguns princípios, seguindo só alguns modelos, ligado a algumas tradições, mas o Espírito Santo do Senhor rompe com tudo isso e liberta-nos e conduz-nos para um caminho novo que Ele está aí diante de nós e que será esse reino de Deus, que é sempre uma surpresa. Nós não conseguimos dizer tudo sobre ele, mas sabemos que estamos a ser conduzidos e que o Espírito Santo do Senhor nos dá a alegria de podermos confiar, de termos esperança nesse tempo novo que acontece a partir do momento que nós temos uma experiência de salvação, quando nós confiamos em Cristo, quando nós sentimos que o Senhor está connosco, e depois Ele vai ter um tempo em que Ele se tornará efetivo na vida de todos os que creem. E o Espírito Santo do Senhor tem aqui uma ação muito importante e eu digo sempre fundamental para o caminho que nós estamos a fazer. O Festa da Família, o Dia das Mães, o Pentecostes é uma celebração que está presente em todas as tradições cristãs. Curiosamente, o mês de maio tem uma particularidade para a Igreja Metodista porque é precisamente o mês do metodismo. Porquê é que o mês de maio é, para os metodistas, o mês do metodismo? Estávamos a falar da ação do Espírito Santo do Senhor e de facto, leva-nos para a resposta a essa pergunta. O reverendo John Wesley, que é o iniciador do movimento chamado metodista, com outros amigos e com o próprio irmão, ele era um ministro anglicano e procurava ter sempre que possível leitura bíblica, oração, sua dedicação, mas havia alguma insatisfação na sua vida, alguma coisa que lhe estava a faltar. E ele, sendo uma pessoa estudiosa e que gostava de escrever, e tinha por hábito escrever o seu diário acerca das experiências que vivia, que lhe aconteciam. E então, no seu diário, no dia 24 de maio, ele terá ido a uma reunião que não lhe apetecia ir, mas foi a essa reunião. E era uma reunião onde se estava a falar sobre o texto bíblico, sobre o prefácio de Lutero à Carta aos Romanos. E ele, ao acompanhar a reflexão,
àquilo que estava a ser dito, ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. Esta ação do Espírito Santo do Senhor na sua vida, ele sentiu que acreditava, que confiava em Deus, que Deus era o seu Senhor, que Jesus era o seu Salvador. E isso marcou... Ele faz uma referência a que agora tinha a certeza que os seus pecados haviam sido perdoados. E isso marca a sua vida de forma definitiva. A partir desse momento, portanto, é o 24 de maio que fica ligado então ao mês do metodismo, por esta experiência de conversão ter acontecido na vida do reverendo John Wesley, que depois o leva a viver o Evangelho em todas as suas consequências, inclusive quando a Igreja Anglicana não conseguiu compreender aquilo que ele procurava anunciar, partilhar, e lhe criou dificuldades. Ele foi mesmo para as ruas, para as praças, foi ao encontro das pessoas que precisavam e pregou o Evangelho, e nada o impediu de viajar, de ir ao encontro, de promover iniciativas solidárias para ajudar as pessoas nas suas dificuldades, na sua saúde, mas tudo tem início esta experiência de salvação. Foi a grande experiência que o levou, que o motivou a desenvolver esse movimento que ficou conhecido como o movimento metodista, e daí nós também dizermos que o mês de maio é também o mês do metodismo, porque nos lembra esta experiência, e muitos de nós também temos vivido essa experiência de conversão, e juntamos e celebramos essas experiências, porque significam que, como há bocadinho eu fazia referência, que Deus não se esqueceu de nós e continua a tocar a nossa vida, a animar os nossos corações e a dar-nos a capacidade, o entusiasmo até e a inspiração para desenvolvermos projetos que ajudem que o seu amor seja conhecido e seja partilhado. A partir dessa experiência, obviamente, o metodismo tornou-se presente, acabou por ser igreja, em primeiro lugar, ainda nos Estados Unidos, e depois a igreja na Inglaterra. Hoje é uma igreja presente em imensos países, mas continua, curiosamente, e estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas em poucas palavras, continua a considerar-se um movimento. Sim, a própria forma de ser a igreja, seja ela qual for, se não for um movimento, fica a perder. Portanto, este movimento significa renovação, significa abertura, significa também não ficarmos até só nas nossas paredes, nos nossos tempos, mas significa também irmos ao encontro. E também está muito relacionado com a ação do Espírito Santo. Nós sentimos que somos chamados a ir, a estar envolvidos, a participar. Há uma frase célebre de John Wesley que é: a minha paróquia é o mundo. É o mundo. Exatamente, porque era o que ele sentia. Portanto, e aí está muito presente na Igreja Metodista este sentimento de movimento, porque não está tudo parado, não está tudo feito, há muita coisa que falta fazer. E o Deus que nós acreditamos é também o Deus que nos surpreende. E normalmente surpreende-nos com bênçãos, com alegrias, com oportunidades, e por isso nós sentimos-nos a caminho, estamos a caminho, e continuamos, apesar de estar organizados como a Igreja, continuamos a sentir que fazemos parte deste movimento da ação de Deus a favor de todos e de todas. Bispo Cifredo Teixeira, obrigado pela sua presença. O nosso programa, felizmente, chegou ao fim. Certamente encontraremos outros momentos para falarmos de outras atividades e outros momentos importantes também da Igreja Metodista, assim como, obviamente, das igrejas do Cópico. Obrigado pela sua presença. Obrigado. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltamos a estar convosco em breve. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.